Hoje eu estarei lendo Gênesis 37, 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Aqui nós vemos que Israel fez uma túnica para José de várias cores. Nessa versão não fala, mas a túnica de José era de manga comprida. Em outras versões fala que a túnica era de manga comprida. Nós vemos aqui que Jacó o amava. Por quê? Porque José era filho de sua velhice com Raquel. Era um sonho de Jacó ter um filho com Raquel, e Raquel não podia ter filhos. E Deus abriu a madre de Raquel, e na velhice ela teve o seu tão sonhado filho. Jacó então ficou muito feliz. Por quê? Porque ele lutou muito para ter Raquel como esposa. Então ele o amava. Não que ele não amava os outros, mas ele amava muito José. Ele fez túnicas para os outros filhos, só que a túnica dos outros filhos era de manga curta até o cotovelo e não era colorida. Então isso gerou inveja, gerou mágoa, gerou rancor em seus irmãos. Por quê? Porque a de José era diferente. Porque a de José era de manga comprida e a deles não. Muitas das vezes Deus preparou sonhos que são para nós. Aqui mais para frente nós vamos ver que José tinha sonhos e ele contava a seus irmãos, a seus pais, e seus irmãos viam isso como uma ameaça, como que ele quisesse tomar o lugar do primogênito, como ele quisesse ser maior do que os outros. É assim que muitas das vezes as pessoas ouvem os nossos sonhos, que nós contamos com tanta alegria. Elas ouvem e pensam: quer ser melhor do que eu, quer ser maior do que eu. Muitas das vezes é isso que acontece. E aqui mais para frente nós vemos que os irmãos tentavam decifrar os sonhos de José de uma forma negativa, de uma forma ruim. E só crescia o rancor dos irmãos com José. Então, eles planejaram tirar José do caminho. É o que acontece comigo e com você muitas das vezes, quando as pessoas veem e sentem-se ameaçados por nós, querem nos tirar do caminho. Mas o sonho de José não dizia que o fecho dele subia sozinho para o céu. O sonho de José dizia que os fechos dele, de seus irmãos, de seus pais subiam. Muitas das vezes as pessoas não entendem que elas também podem fazer parte do nosso sonho, que elas também podem habitar no nosso sonho. E querem nos derrubar, tirando assim a chance delas também chegarem lá. Aqui mais para frente nós vamos ver que seus irmãos, que José saiu, José, pois, seguiu seus irmãos, lá em 37:17 na parte B. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Os próprios irmãos de José conspiraram contra ele para matá-lo, pois não suportavam mais o irmão. É assim que muitas vezes acontece comigo e com você. As pessoas não suportam nos termos do lado dela e querem nos tirar, querem nos afastar,
querem matar a nossa fé, matar a nossa esperança de conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. E aqui a gente vê: e disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu. Eles já pensaram até no que iriam dizer pelo sumiço de José. Muitas das vezes as pessoas já até manipulam, arquitetam aquilo que irão dizer por nos ferir, por nos machucar, por tentar nos parar. José foi lançado nessa cova, foi vendido para comprador de escravo, foi preso, foi morar na casa de Potifar. Antes de ser preso, ele foi para Potifar. Na casa de Potifar, ele começou a fazer a casa prosperar. A casa começou a prosperar. Aqui em 39, ó. Em 39:2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio, vendo, pois, do seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José passou por muitas coisas. José foi lançado na cova, foi vendido como escravo e chegou à casa de Potifar. E lá, não quer dizer que Deus não estava com José na cova. Não quer dizer que Deus não estava com José quando ele foi vendido. Deus estava com José a todo momento. Assim como ele está com você, assim como ele está comigo. Todas as nossas lutas, as nossas provas, as nossas tribulações, Deus está conosco. Deus está conosco. Ele está comigo, Ele está com você. É Ele que nos dá força para continuar. E aqui nós continuamos e nós vemos: José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Da cova a tudo que era de Potifar. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. José tinha tudo para murmurar, tudo para reclamar, para blasfemar contra Deus, para dizer: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu só contei um sonho? Eu só quis ajudar o meu pai. Por que eu só ganhei uma túnica? E tudo isso vem contra mim. Toda essa lança, toda essa seta, todo esse rancor contra a minha vida. Por que? Ele tinha tudo para falar isso. Mas ele não questionou. Somente continuou. Passando aquela prova. Passando aquele vale. E assim diz aqui, ó, no 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? José, a mulher de Potifar, ela queria José. Só que José sabia o que o Senhor dele colocou em suas mãos. Tudo que tinha na casa, menos sua esposa.
e ele não pecaria contra Deus, tamanho mal. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe perguntou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Ela, vendo que José recusava, ela forjou que José tentou algo com ela. É assim, quando nós recusamos a tentativa do inimigo contra nossas vidas, ele vai lançar coisas e pessoas para nos tirar do propósito. Ela tentou, e Potifar acreditou e mandou José para a cadeia, e mandou José para a prisão. Mas nem tudo que acontece na vida do escolhido de Deus é sem propósito. Tudo tem propósito do Senhor na vida daquele que ele escolheu. E José era um escolhido de Deus, e ele foi parar na prisão. E José na prisão, aconteceu que o copeiro, lá em 41, na parte B, do rei do Egito, e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Eles pecaram contra o rei do Egito, o copeiro e o padeiro. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Aqui nós vemos que eles foram presos e foram para lá onde José estava. Aqui mais para frente nós vamos ver que os dois tiveram sonhos. Lá na casa do pai de José, ele sonhou, mas quem tentou decifrar o seu sonho foram seus irmãos. E tentaram decifrar o sonho para punir José, dizendo que ele queria ser o tal, o grandão em cima deles. Agora aqui, na cadeia, na prisão, nós já vamos ver que José irá decifrar o sonho do copeiro e do padeiro. E assim diz: primeiro foi o copeiro, ó, lá em 49. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadurecia em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão. Não se esqueça de mim, José disse ao copeiro. Não se esqueça de mim. Porque de fato foi roubado da terra dos hebreus. Ele contou a história dele. Então o padeiro começou a contar o sonho dele. E o sonho dele era: eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto.
de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 seus são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia que tudo o que José falou aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou ao seu posto. Então aconteceu o que José disse. O Senhor deu o dom da interpretação de sonho para José. Deus colocou grandes dons sobre a vida de José, que na casa de seu pai ele não conseguiria acontecer, não conseguiria realizar. Então Deus usou a situação que aconteceu com José para fazê-lo chegar aonde Deus queria que José chegasse. Assim é comigo e com você. Deus usa situações que nós estamos vivendo hoje para chegar aonde Ele quer que nós estejamos. Hoje você chora e não sabe por quê. Hoje você está triste e não sabe por quê. Não sofra pelas frustrações presentes, porque são elas que irão te levar para onde Deus quer que você chegue. Creia que tudo o que está acontecendo na sua vida é apenas passageiro. É apenas o caminho da chegada da vitória na sua vida. Creia que o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra sobre a sua vida. Creia. Mais para frente nós vamos ver que Faraó fica perturbado com sonhos. E ele chama todas as pessoas que ele acha que interpretarão o sonho dele. E essas pessoas não conseguem. O copeiro havia se esquecido de José, mas ele se lembrou naquele momento e disse ao rei do Egito: eu conheço uma pessoa que está na prisão, um hebreu, que serve a um Deus que deu o dom de interpretação para ele. E ele interpretou o meu sonho e hoje eu estou aqui. Então Faraó manda chamar José. José vai, se arruma e fica apresentável e vai diante do rei. O rei conta o seu sonho e José interpreta. De todos que interpretaram o sonho do rei, ele não sentiu o que era aquilo. Mas quando José disse o que ele sentia, o que ele achava que era o sonho do rei, ele sentiu o que era aquilo. Então ele colocou José abaixo somente dele sobre o Egito. José virou governador. O rei tirou o anel de seu dedo e colocou no dedo de José. Então Deus usou toda essa situação para colocar José como rei, como governador do Egito, abaixo somente do rei. Abaixo somente do rei. José teve sua chance de crescer na tristeza. Teve a sua chance de chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Porque foi ele que salvou muitas pessoas da fome, da miséria. E se ele tivesse ficado com o pai, se nada disso tivesse acontecido, ele não seria governador. Ele não teria chegado aonde Deus queria. Muitas das vezes nós estamos acomodados no nosso canto de conforto, na nossa zona de conforto, que não queremos sair do lugar. Achamos que ali já tá bom, que ali você vai chegar. E muitas das vezes Deus está insistindo em situações que você acha que é perda, que você acha que não é bom, que é frustrante. Mas é Deus te tocando para você caminhar para o propósito que Ele tem para você, para o propósito que Ele tem para a sua vida. Ouça o chamado do Senhor. Eu sei que a gente não gosta de estar em ambientes que não nos são familiares. Você acha que José queria ir parar lá na prisão? Queria parar lá no Egito? Longe de seu pai, longe de seus irmãos? José não queria. José foi praticamente obrigado a sair. José foi obrigado. Na cabeça de José, nunca mais ele iria ver o seu pai. Nunca mais ele iria ver os seus irmãos.
Mas nós não sabemos o que Deus tem reservado para nós. Nós só sabemos o que Deus tem é o melhor. E é isso que nós temos que querer, o melhor de Deus para nós. E se Deus está te chamando para caminhar, para fazer o que Ele quer, para fazer a vontade dEle, caminhe. Porque Ele sabe aonde Ele vai te levar. Se Ele está te tirando da zona de conforto, saia. Independente se vai ter inveja, se vai ter calúnia, que vai ter apontação de dedo, não importa o que as pessoas pensam, o que importa é o que Deus irá pensar quando você fazer o que Ele quer que você faça. Levante hoje e faça a vontade do Senhor sobre a sua vida. Receba hoje o chamado de Deus no seu coração. Receba hoje o início da tua caminhada para a vitória. Não sofra. É dolorido, é triste o que nós vivemos quando estamos sendo apontados, julgados, invejados, muitas das vezes por pessoas que estão do nosso lado, assim como José pelos irmãos. Os irmãos não viram que eles faziam parte desse sonho de José. Eles só viram que José queria ser maior que eles. Em momento algum eles pensou: eu faço parte desse sonho. Eu estou no meio deste sonho. Muitas das vezes as pessoas não vê que ela pode fazer parte do sonho de Deus sobre a sua vida. E o que ela quer é somente te dar uma rasteira. Mais para frente nós vamos ver que seus irmãos vai até ele, sem saber que é ele, para buscar alimento, pois o Egito passa por um momento, não só o Egito, como toda a região, de fome, de seca, assim como o sonho do faraó. Quando eles chegam lá, José fica atormentado, tipo, são meus irmãos. José podia mandar prendê-los, mandar matá-los. Agora vocês vão pagar tudo o que me fizeram. Mas não é isso que José faz. José arma um jeito deles trazer o irmão mais novo. José arma um jeito que eles são irmãos da mesma mãe e do mesmo pai, o mais novo, Benjamim. Então fica um e volta os outros, traz o mais novo. O pai já diz: eu já perdi um, vou perder mais um, já tem mais um preso lá. E agora? Lá vai o mais novo. Então José se revela quem ele é. E o irmão mais novo descobre todas as atrocidades que os outros irmãos fizeram com José. Mas José faz o quê? José perdoa os seus irmãos porque eles os ama. E reconhece que Deus esteve com ele a todo momento. Em tua trajetória, na tua passagem, no teu sofrimento, na tua dor, na tua perca. Muitas das vezes você perdeu algo, perdeu alguém que você acha que não vai superar, que você acha que isso te parou. Lembre-se de José, que teve que caminhar, deixando para trás pessoas que ele amava. Se apegue em Deus, que é Ele que te sustenta, Ele que te dá força, assim como deu a José. Então José faz seus irmãos voltar e contar a verdade a seu pai. Seu pai então descobre que o filho que ele achava que estava morto está vivo. E vai ao encontro de José e vive com o filho lá. Muitas das vezes você acha que o teu sonho, porque José era um sonho de Israel, era um sonho de Jacó. Muitas das vezes você acha que o teu sonho morreu, que o que você tanto sonhou se perdeu. Mas ele está logo ali, esperando você ir ao encontro do teu sonho, novamente para ficar com ele, para realizar o teu sonho. Não desista do teu sonho. Não desista.
Deus tem um propósito na vida de cada um tem aquilo que Deus chamou. A túnica era de José, servia somente em José. Não adiantava os irmãos querer a túnica, porque a túnica era dele. O que Deus tinha para os outros irmãos era para os outros irmãos. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para mim é para mim. Cada um tem o que Deus preparou para ele. Cada um tem o que Deus preparou para você. Creia que o Senhor pode nos curar. Que Deus pode nos levar para a vitória. Hoje nós não entendemos o que estamos vivendo, o que estamos passando, porque não conseguimos ver aonde Deus quer nos levar. Mas quando nós chegamos lá, nós vemos por que foi necessário tanta tristeza, tanto choro, tanta angústia, tanta calúnia, tanta falação, tanta apontação de dedo. É aí que vemos o que Deus queria fazer na minha e na sua vida. Quando chegamos lá, é que vemos que tudo foi necessário. Mar agitado, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Para o marinheiro ficar experiente, o mar tem que ficar agitado. Deserto é lugar de provação, mas também é lugar de busca. Busca a face do Senhor quando está no deserto, quando está triste. Busque a face do Senhor quando precisa de socorro. Busque a face do Senhor quando você acha que está na cova, quando acha que está numa prisão, quando acha que está num laço que foi lançado contra a sua vida sem você querer. Busque a Deus como José fez. José nunca deixou de acreditar no Senhor sobre a vida dele, e ele via que Deus era com ele o tempo todo, porque ele prosperava. Aonde ele estava, ele prosperava. Na prisão, quando José estava na prisão, que Potifar o coloca, acontece, se eu não me engano, um terremoto, não sei, não lembro agora. Mas os presos não fogem. Os presos estão com José. José ajuda o carcereiro. Então, José, em cada lugar que ele estava, ele deixou a sua semente boa. Que nós venhamos hoje ver que Deus está conosco, mesmo na tristeza, na tribulação, na perca. Deus está comigo, está com você. E que Ele vai nos levar para o caminho certo e vai nos colocar aonde Ele preparou para nós. Amém? Eu vou fazer uma oração hoje pela tua vida. Que você possa receber o Espírito Santo de Deus sobre o seu coração. Amém? Pai, obrigado pela sua palavra sobre nós. Que nós venhamos entender o teu propósito para cada um de nós. Que nós venhamos enxergar o Senhor em cada prova, em cada lágrima, em cada sofrimento, Senhor, nos ajudando, nos guiando para o caminho, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nos consolar, venha nos guardar e venha nos levar direto para onde o Senhor preparou para nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Vai de encontro com a vida dessa pessoa que está ouvindo esta pregação. Que o coração dela venha se encher de paz, venha se encher de alegria e que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada sobre a vida dela. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Amém?